Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui através das redes sociais, da mídia, gravando essa mensagem para levar até os irmãos que não podem estar na igreja conosco. Então, se você quiser aí abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, nós vamos compartilhar um texto já compartilhado outras vezes, mas queremos extrair desse texto algumas coisas importantes para a nossa vida. Então vamos ler 1 Samuel capítulo 30 a partir do verso de número 1, que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apredejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, trouxeram a Davi, deram-lhe pão a comer e deram-lhe água de beber. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Pai, essas são suas palavras. Pedimos a Deus que elas possam penetrar o nosso coração, ó Pai, não apenas de uma forma intelectual, mas espiritual, para que possa fazer a diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós estamos compartilhando fala sobre o drama sofrido por algumas famílias. Fala sobre uma situação muito difícil, complexa, que o rei Davi estava passando naquele momento. O contexto da história é que Davi estava fugindo de Saul, seu sogro, porque Saul tentava matar Davi. Então ele se aliou a um rei que era inimigo do povo de Davi. E indo para essa guerra, os príncipes desse rei não queriam levar Davi, porque ficaram com medo que Davi podia ter algum tipo de recaída e daí na hora da guerra começar a guerrear contra eles mesmos. Então o rei pediu que Davi se retirasse. Quando Davi chega na sua cidade, encontra ela totalmente queimada. Tudo que tinha ali foi levado, tanto mulheres como os filhos, as filhas, os bens, as posses que Davi tinha e o seu povo, foi tudo levado cativo. Então, diante dessa cena aterradora, dessa cena difícil, essa cena complicada, se desenrola uma história que nós queremos compartilhar aqui com relação às nossas famílias também. A família está sob ataque. Nós não podemos cochilar, não podemos fechar os nossos olhos e achar que nada está acontecendo. Sabemos que a família é o ambiente, o território onde nós experimentamos muitas coisas. Experimentamos coisas boas e também coisas muito difíceis. Então nós queremos compartilhar algumas coisas importantes aqui desse texto que
foram atacadas pelo inimigo. Olhando à primeira vista, várias coisas que estavam ali foram levadas. E nós queremos compartilhar uma a uma nesse momento. Primeira coisa que nós queremos compartilhar com os irmãos é falar sobre a área financeira da família. Se nós formos olhar o texto vai dizer que os amalequitas deram com ímpeto contra o sul de Ziclague, ferido e queimado, e levaram tudo que tinha ali. Então todas as posses, os bens daquelas famílias, o que não tinha sido queimado, foi levado como despojo. Muitas vezes nós nos encontramos diante de situações semelhantes na área financeira. Muitas vezes nós nos pegamos tendo dificuldade para sanar as nossas responsabilidades financeiras. Às vezes dívidas chegam, às vezes situações complicadas nessa área nos submetem a situações muito difíceis. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Precisamos estar atento a essas situações da nossa vida. Outra situação que nós podemos ver no nosso texto que também foi afetada foi a área da saúde. Se nós formos olhar no nosso texto, versículo de número 6, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Davi muito se angustiou. A angústia, segundo alguns estudiosos, é a porta de entrada em nossa vida para muitas enfermidades, para muitas doenças, para muitas coisas. Então, viver angustiado, viver sofrendo, vivendo sob pressão, nos leva realmente a ter muitos problemas de saúde. Então, no mundo em que nós vivemos, um mundo imediatista, um mundo onde todas as coisas precisam ser para amanhã, nós não temos mais paciência de esperar. A pressão da sociedade em cima das famílias, as questões dos filhos, as questões dos estudos, as questões do futuro, acaba deixando as pessoas angustiadas e elas acabam sofrendo muitas situações na vida da saúde. Então precisamos estar atentos a isso também. Se por algum motivo a angústia tem chegado ao seu coração, se por algum motivo você está sofrendo alguma situação de angústia, clame a Deus por sua vida para que outras situações não venham a atingi-lo. Uma outra área importante da vida dessas famílias aqui de Davi que foi atingida foi a área do casamento. Nós vemos no nosso texto que além de queimar a cidade, os despojos foram levados, também as esposas daqueles homens foram levadas. Muitas vezes o inimigo ataca a nossa casa e faz com que a gente não saiba lidar com essas situações, não saiba lidar com as emoções, tanto do homem quanto da mulher, e acabamos perdendo o controle, acabamos perdendo o nosso casamento. Muitos casamentos estão destruídos, muitos casamentos estão esfacelando, muitos casamentos estão afundando, porque nós não temos tido a percepção, a sensibilidade de observar as situações dentro do casamento. Não foi diferente com esses homens. A palavra de Deus diz que eles choraram amargamente, choraram profundamente, até não ter mais força para chorar, porque as suas esposas tinham sido levadas cativas. Outra área importante que o texto relata também são sobre os nossos filhos. O texto diz que os filhos e as filhas foram levados cativos, foram levados para um outro lugar, foram levados de forma abrupta. De uma hora para outra se viram sem os seus pais, sem a proteção da sua casa, sendo levado para uma terra distante, sem saber qual seria o seu futuro. Quantas famílias estão vivendo esse mesmo tipo de situação? Quantos filhos e filhas estão cativas de tantas coisas que o mundo oferece? Quantos já perderam até a esperança? Desde pequenininha, aquela criação, aqueles cuidados, os ensinamentos, os esforços para conduzir, e de repente, num determinado momento, desvia
quer seguir o seu próprio rumo, vai para outros caminhos e os pais acabam por perder os seus filhos. E nós precisamos, como filhos de Deus, como cristãos, estar atento a essas situações dentro dos nossos lares. Uma outra situação em que o texto apresenta também é com relação aos amigos, a perda dos amigos. Porque esses homens que estavam com Davi, eles faziam muitas coisas por Davi, defendiam Davi, lutavam por Davi, guerreavam por Davi, iam para lugares longe de suas famílias por causa de Davi, e de repente, por causa dessa situação, então agora eles queriam apedrejar Davi. Então percebe que o inimigo, Satanás, ele não tem nenhum prazer em ver que as coisas estão funcionando de acordo. Então, se ele puder atingir qualquer uma dessas áreas da nossa vida para desestabilizar as nossas famílias, ele fará. E nós não podemos ficar com os olhos fechados, olhando as coisas acontecendo e achando que isso vai ser resolvido de uma hora para outra, vai ser fácil, vai ser simples, porque nada é tão simples como a gente pensa que é. Então nós vemos aí finanças, saúde, casamento, filhos, amigos, tudo de uma hora para outra virado de ponta cabeça, tudo de uma hora para outra perdido, uma situação caótica, difícil. Como solucionar um problema tão grande quanto esse? Talvez você não esteja envolvido numa situação tão devastadora, mas alguém está, muitas pessoas estão, muitas famílias estão. Então nós precisamos ir para a palavra de Deus e ver o que foi que Davi fez quando ele se deparou com essa situação, quando as pessoas que estavam com ele se voltaram contra ele, queriam apedrejá-lo. Então nós precisamos estar focados naquilo que Deus tem para nós, naquilo que a palavra de Deus nos instrui a fazer em meio a situações caóticas e difíceis. Então a primeira coisa que esses homens de Davi fizeram foi chorar, até não ter mais força para chorar. Pense no seu coração, quando foi a última vez que você chorou por sua família? Quando foi a última vez que você chegou diante de Deus e com lágrimas suplicou ao Senhor que te desse solução para determinados problemas? E a palavra de Deus diz que a primeira coisa que aqueles homens e o rei Davi, que nesse momento ainda não estava no trono, mas já tinha sido ungido rei, fizeram. Choraram muito, até não ter mais força para chorar. A palavra diz que, num segundo momento, Davi se reanimou no Senhor, recobrou os seus ânimos. Não se reanimou em alguém que veio e deu um tapinha nas costas. Não se reanimou em alguém que disse, olha, a vida é assim mesmo, as circunstâncias da vida se apresentam dessa forma. Não, a palavra de Deus diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Depois desse reanimar, Davi então vai para a oração. E nessa oração Davi faz duas perguntas, que está ali no versículo de número 8. Então consultou Davi ao Senhor dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Davi precisava que Deus desse uma resposta para ele. Davi precisava que Deus desse uma orientação para ele no meio de uma situação, de um problema tão grave, tão difícil. Irmãos, nós precisamos de orientação de Deus para a solução dos problemas relacionados à família. Se nós não buscarmos em Deus solução para esses problemas, em outro lugar nós não vamos encontrar. Ou se encontrarmos, encontraremos paliativos, coisas que vão nos levar talvez para situações ainda mais difíceis, mais embaraçosas e constrangedoras. Então nós temos que fazer como Davi.
A resposta foi rápida. No mesmo instante, Deus respondeu a Davi dizendo: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Essa resposta foi rápida, mas às vezes nem sempre é. O silêncio de Deus às vezes é mais dolorido do que o barulho das lutas, das tribulações, da dificuldade que estão à nossa volta. Procurar Deus, ir até Deus, chorar, implorar, e às vezes não sentir que Deus está ouvindo, não sentir que a resposta não chega, pode causar também dificuldades. Mas provavelmente Deus quer nos ensinar alguma coisa com as lutas, porque as lutas são pedagógicas. Não são apenas para que a gente sinta dor, para que a gente reconheça a nossa fragilidade, que a gente é fraco e está aqui necessitado. Mas Deus quer nos ensinar para que num momento oportuno, em outra situação, ou situações semelhantes, ou ao encontrarmos pessoas que estão passando pelas mesmas lutas e dificuldades que nós estamos passando, nós podemos auxiliar de alguma forma. É fato que o inimigo às vezes tem vitórias em algumas áreas da nossa vida. E quando ele tem essas vitórias, ele celebra essas vitórias. Então a pergunta é: onde a minha família está produzindo festa? Na casa de Deus ou no arraial do inimigo? Onde é que a minha família, a sua família, está promovendo essas celebrações? Na casa do Senhor ou no arraial dos nossos inimigos? Precisamos estar atentos a isso, meus irmãos. A palavra de Deus é bem clara quando nos instrui a buscar Deus em primeiro lugar, e todas as coisas nos serão acrescentadas. E a palavra de Deus aí, nesse contexto dessa história tão triste, tão difícil, traz o resultado do relacionamento de Davi com Deus, traz o resultado dessa consulta a Deus para ir atrás de uma solução. Se nós olharmos o versículo 17, diz assim: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gado e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Quando nós dependemos do Senhor, quando nós esperamos no Senhor, quando nossas forças são direcionadas para aquilo que Deus quer, quando nós chegamos na presença de Deus, dizemos: Deus, eu não sei o que fazer nessa situação, o Senhor precisa me ajudar, o Senhor precisa me orientar, o que eu faço com relação às minhas finanças, o que eu faço com relação à minha saúde que está abalada, o que eu faço com relação ao meu casamento que está desmoronando, os meus filhos que estão tendo dificuldade, não obedecem, estão trilhando caminhos difíceis, os amigos que eu pensei que tinham tão perto de mim e hoje não tenho mais porque as circunstâncias o levaram embora. Quando nós chegamos a essa situação e buscamos a Deus, tudo o que nos é levado é trazido de volta, assim como aconteceu com Davi. Irmãos, que a palavra de Deus possa fazer diferença nas nossas vidas. Eu não sei que tipo de situação você vive, eu não sei onde você mora, em que circunstâncias de vida você está, eu não sei como é que estão a sua finança, sua saúde, seu casamento, seus filhos, seus amigos. Eu posso dizer isso da minha situação, daquilo que eu conheço, mas Deus conhece sua vida. Deus conhece tudo que está em volta de você. Deus sabe exatamente o fim que Ele vai dar a isso, se você confiar nele de todo o seu coração.
Então, que essa palavra possa fazer diferença na sua vida, também na vida daqueles que porventura estejam ouvindo. Nos últimos dias tenho ouvido muitas mensagens sobre diversos temas, mas todas elas estão convergindo para a família. Que nós possamos cuidar da nossa família como Deus deseja, como Ele tem orientado na sua palavra. Deus abençoe a cada um. Oremos. Obrigado ao Pai, nós te damos graças mais uma vez, ó Deus, por suas palavras, por não mostrar de maneira tão clara, Senhor, uma situação vivida pelo rei Davi, enquanto caminhou aqui por essa terra. Obrigado, ó Deus, porque sua palavra não esconde nada, sua palavra não oculta nada, sua palavra não faz questão, ó Deus, de passar por cima até dos pormenores da história. E nós te louvamos por isso, porque através dessas lições, através, Senhor, dessas experiências do passado, nós podemos lutar com armas espirituais nas experiências que estamos vivendo no nosso cotidiano hoje. Então abençoa, Deus, os seus filhos e suas filhas espalhados, ó Deus, por este mundo, que todas elas possam renovar dia a dia a confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.